Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Está iniciando mais uma semana letiva para vocês nesse dia, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. A aula está sendo transmitida ao vivo diretamente dos estúdios do canal Educação para você, tá aí nas nossas cidades. Matriculados na rede estadual do estado do Piauí. Vamos dar um salve para a nossa turma. Pessoal de Dom Inocêncio, que está aqui online. O pessoal de Esperantina, de Olho d'Água, Pimenteiras, Ribeiro Galiota, São Francisco do Piauí. A todos, muito boa tarde, tá bom? São exatamente 13 horas e 2 minutos e a gente está iniciando essa aula ao vivo. Lembrando que essa aula também está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, tanto pelo IPTV das escolas, tá? Para o aluno que está aí na escola assistindo a aula, utilizando o kit da escola, que a gente chama de IPTV, tá? Você pode ir lá comentar e participar, que eu estou acompanhando aqui o teu comentário, tá? E outra, se você não tá, estou em casa, quero participar dessa aula, você pode comentar pelo YouTube, tá? No YouTube a aula também está sendo transmitida ao vivo e a gente também está acompanhando o teu comentário aqui, meus queridos. Bom, nesse mês de setembro, como a gente já conversou com vocês, a gente vai dar uma abordagem ligada à ciência dos materiais, tá? Semana passada a gente aprendeu a conceituar o que é material, tá? Tem a ver aí com matéria, tá? Tem a ver com a matéria como no aspecto físico, químico, né? Como um componente que existe, que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Mas é claro que essa matéria não é só isso, né? Ela tem propriedades, seja propriedades químicas e físicas, e que nós, seres humanos, ao conhecer essas propriedades, utilizamos elas ao nosso interesse, tá? Nós promovemos alterações nelas, transformações nessa matéria, gerando produtos prontos ou semi-prontos que vão para o mercado consumidor, tá? E é isso que a gente tem interesse hoje. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse tema da tecnologia dos materiais, é esse o foco hoje, falar sobre tecnologia, tá? E a gente vai entender algumas propriedades, como, por exemplo, propriedades ligadas aí à reciclagem de alguns materiais. Para isso, hoje a gente vai conversar um pouco com vocês, a gente vai sair aqui dos estúdios e vai fazer uma visita externa. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, tá na tela para vocês. Nome da nossa disciplina, Meu Pequeno Mundo, tá? Essa disciplina que tem a ver aí com aprofundar temas ligados às ciências da natureza, certo? Ter esse olhar do mundo que a gente vive, porém um mundo aí que a gente não presta tanta atenção por conta da necessidade de um olhar microscópico ou de um olhar um pouco mais científico, tá? Para a aula de hoje, tá ali, ó, tecnologia dos materiais, continuação. A gente vai trabalhar aí, continuar o tema que a gente começou a trabalhar lá na semana passada. Aula do dia 12. Roteirinho da nossa aula de hoje, conhecer classes dos materiais, suas propriedades químicas e físicas, e reconhecer aplicações atuais de materiais diversos por meio de exemplos, tá? Práticas disso, exercitar questões, né? Não pode faltar, né? Ainda mais para vocês aí que estão na terceira série, tá? E aí, claro, né? Como é que a gente vai praticar tudo isso, né? A gente começa a nossa aula fazendo aula externa, né? A gente vai sair dos nossos estúdios. Estão preparados, Érica? E aí, Érica, bota o cinto de segurança. Botou o cinto de segurança? Porque a gente vai sair agora dos estúdios. E a gente vai direto para uma instituição fantástica. O Instituto Federal do Piauí, certo? É uma escola tradicional aqui, pública, tá? Federal. Ela é tradicional no ensino técnico e tecnológico e desenvolve pesquisas científicas. A gente vai conversar com alguns professores, alguns pesquisadores que trabalham nessa instituição, num programa de pós-graduação em Engenharia dos Materiais, e a gente vai conhecer um pouquinho do que eles estão desenvolvendo por lá. É claro que tem muito mais coisas e vocês vão achar, com certeza, muito interessante, tá bom? Então, a gente já começa a nossa aula na prática, né? Conhecendo um pouco, depois a gente vai conversar um pouquinho mais
com vocês. Tá na tela para vocês. Hoje, o canal Educação veio no Instituto Federal Campus Teresina para conversar um pouco mais sobre ciência dos materiais. Bora lá conhecer? E para responder isso, nós estamos aqui com a professora doutora Deusuíta Viana. Professora, tudo bem? Bom dia. O que seria então essas ciências dos materiais? Bom, ciência, né, é conhecimento. Então, ciência dos materiais é conhecimento sobre os materiais, sua estrutura. Então, a ciência dos materiais, ela analisa a estrutura dos materiais. Então, professora, a gente está dentro de um programa de pós-graduação em engenharia dos materiais. Ciência do material e engenharia dos materiais são coisas diferentes? Na realidade, a ciência dos materiais, ela analisa, né, os materiais, a estrutura. A engenharia dos materiais, ela produz novos materiais, né? Então, todos os materiais são feitos de matéria, que a base é o átomo. Então, a engenharia de materiais, ela pega, por exemplo, uma matéria, por exemplo, o concreto, né? E ela altera essas propriedades, por exemplo, coloca fibra de coco-babaçu e desenvolve um novo concreto com novas propriedades, com novas características. Ou cria um material novo, juntando esses átomos, essas moléculas e formando filmes, membranas, scaffolds, nanopartículas, né, para uma aplicação predefinida. E esse conhecimento, né, que é gerado, né, através da ciência dos materiais, da engenharia dos materiais, é que leva à formação de produtos, à geração de novas tecnologias. Então a gente vê aí um tripé, né, entre ciência, né, o conhecimento, a produção de novos produtos, novos processos, novos materiais, né, e isso reveste em benefício para a sociedade. Então isso é um campo que não é somente da engenharia em si, né? É um campo que outros campos da ciência também abraçam, né? Sim, sempre que a gente fala de ciência, conhecimento, principalmente a ciência, engenharia dos materiais, é uma disciplina, uma ciência totalmente interdisciplinar, multidisciplinar. Então aqui nós trabalhamos com físicos, químicos, engenheiros, fisioterapeutas, né? Uma ciência interdisciplinar. Então a gente pega, de certa forma, o conhecimento empírico, né, e transforma ele num conhecimento científico, que isso é a ciência, né? Então a ciência dos materiais, ela analisa, né, esses materiais, a engenharia dos materiais, ela já produz, né, modifica, transforma os materiais existentes. Então, professora, mais uma pergunta. O que é ser pesquisadora na sua visão, na sua experiência? Pesquisador, né? É exatamente isso, é você produzir novos conhecimentos. Você vê um problema, né? Você deve indagar, questionar, e aí você buscar a solução para aquele problema. Isso é ser pesquisador. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Estamos aqui com o professor Jorge Henrique para conversar um pouco mais sobre as potencialidades da tecnologia. Professor, a gente está aqui no Instituto dentro de um projeto chamado Lavoisier. Que projeto é esse? Exatamente. O projeto Lavoisier, ele recebeu esse nome justamente inspirado pelas ideias do químico Lavoisier, e ele tinha uma frase famosa que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós com outros professores, nós nos juntamos e resolvemos fazer um projeto guarda-chuva de transformação, de pegar coisas que seriam jogadas no lixo e transformar em coisas úteis. No caso, nós temos três linhas de pesquisa principal, que é a do óleo de cozinha usado, que é utilizado para fazer sabão, o PET, que é utilizado para fazer filamentos para impressoras 3D, e por último, resíduos orgânicos que podem ser usados para fazer adubos através da compostagem. Para finalizar, professor, você é gestor ambiental. Qual a relação que você tem com essa gestão ambiental e as tecnologias aqui empregadas? Bom, a gestão ambiental, ela é uma área que ela busca conciliar a utilização dos recursos naturais com a preservação e conservação ambiental, certo? Então, a toda hora a gestão ambiental está buscando novas tecnologias, que é o caso que a gente falou no Lavoisier, para estar fazendo esse reaproveitamento.
mas não apenas dominar e ficar exclusivo para nós, mas repassar essas tecnologias, essas técnicas, essas inovações para o mercado de trabalho, para as pessoas, para a indústria. Então, essa é a função de gestão ambiental com relação à tecnologia, é usar essas tecnologias para o bem ambiental. Então, professor, muito obrigado, certo, pelas contribuições, pela nossa conversa, e a gente vai ficando por aqui. Voltamos! E aí, galera, o que vocês acharam? Legal, né? Alta tecnologia sendo desenvolvidas aqui no nosso estado, tá? É um caminho para vocês observarem, eu sempre procuro tentar trazer essas informações, seja trazendo um profissional aqui ou levando vocês para alguma instituição, algum lugar, para que vocês possam enxergar as possibilidades, tá? Nesse campo, tá, da engenharia dos materiais, muitas vezes a gente imagina algo que seja muito disperso, muito longe da nossa realidade, não, é ali tátil, né? Vocês viram aí profissionais que estão dentro da área, aí, por exemplo, no aspecto do meio ambiente, o gestor ambiental, a professora, a professora da USUITA, além de engenheira, ela também é bióloga. E a gente pode fazer essas comunicações, essas pontes, né? Engenharia dos materiais. Engenharia, professor, o que tem a ver os componentes biológicos com isso? Tudo tem a ver, tá, galera? São materiais, tá? E a gente pode estudar, entender as composições desse material, ele gerar um produto. Tá? Isso é muito rico. Eu quero destacar alguns pontos interessantes para vocês aí, tá? Uma das coisas que eu acho muito interessante do programa, tá? É um programa de pós-graduação, então é para alguém que já fez aí um curso superior, tá? Primeiro ponto interessante é entender, tá? Que desse jeito que nasce um produto, tá? Então, o produto ele nasce com erro, com tentativa e erro, que não dá certo, tá? Então, e aí talvez eu traga para vocês relatos que eles conversaram com a gente ali nos bastidores. Ó, dá errado, né? A gente tenta de um jeito, tem tempo, tem cronograma para entregar, mas dá errado e tenta fazer de um jeito, tenta fazer do outro jeito. O professor Jorge, que conversou ali com vocês, ele mostrou para a gente 3 linhas, né? A primeira é a do óleo de cozinha, tá? Que gera ali o sabão. Tá? Se vocês prestaram atenção na imagem, tá? Mostra ali um sabão ali que não deu muito certo, ficou todo embaçado, todo cheio de partículas, fragmentos, e o outro todo lisinho e tal, tão bacana. Ciência, galera, é isso, é tentar, é fazer. Opa, fiz ali com a fórmula, deu certo. Opa, deu errado. Não, vamos mudar aqui, muda ali, até encontrar um caminho legal, certo? Ali eles estão desenvolvendo e trazendo para a gente conhecimento, gerando conhecimento com ciência, tá? E aí, queridos, isso vai para o mercado. O que eu acho muito interessante desse programa é justamente nesse aspecto de levar e transformar aquilo ali num programa, numa forma empreendedora, tá? O que é gerado como conhecimento ali é a fórmula, tá? É quase como se fosse uma receita de bolo que o possível empreendedor pode fazer, você, tá? Certo? Eu, professor, sim, a gente consome óleo no nosso dia a dia. Esse óleo, tá? Pode ser reutilizado e gerar aí sabonetes, né? Sabão, tá? Que, claro, pode ser modificado, pode colocar corantes, cheiros, aromas, enfim, tá? Então, são as possíveis saídas empreendedoras e aí uma destinação adequada aí para que esse óleo de cozinha não vá ali para o encanamento e vá para rios e lagos, tá? Outra coisa muitíssimo interessante, a Érica está falando aqui, é o processo do plástico da impressora 3D, né? Sim, a gente vai conversar bastante sobre plástico na aula de hoje e tem tudo a ver com a aula de hoje, com esse tema geral. Sim, Érica, as impressoras 3D estão cada vez mais populares e digo mais, elas são mais baratas do que a gente imagina, tá? Eu mesmo, particularmente, achava que impressora em 3D era caríssimo. É claro que tem todo o valor, tá? Mas tem impressoras mais acessíveis. Ainda é muito caro, mais de R$1.000, R$1.500. É caro, mas é muito mais acessível do que eu mesmo imaginava, o que possibilita muito mais para diversas pessoas quererem empreender dentro dessa área, fazer capas de celular, por exemplo, fazer chaveiros, enfim, tá? Só que, claro, para imprimir eu preciso de uma tinta, né? Essa tinta é um plástico, ele é um
polímero, tá? E teria um custo, tá? Você tem que comprar esse plástico, onde esse plástico vai ficar guardado, quanto tempo esse plástico vai durar, porque ele tem uma data de validade. Se eu utilizo, tá, por exemplo, as garrafas PETs, eu encontro uma saída, tá, para esse resíduo sólido e é muito mais acessível, muito mais reduz o custo desse pequeno empreendedor, tá? Então é esse tipo de pesquisa que eles estão desenvolvendo. Qual é uma saída alternativa viável para esse pequeno empreendedor conseguir desenvolver, utilizar esse equipamento e criar os seus módulos? É claro que eles ali estão ancorados com muitas outras resoluções, com muitas outras saídas, e isso é o campo de pesquisa, tá? E isso é um ponto, esse é um caminho, tá? Claro que para entrar nesse programa precisa estudar bastante química e física, tá? É um programa de engenharia, precisa dominar, gostar um pouquinho aí da área de cálculo, mas é uma saída interessante para quem quer trabalhar. Não paramos por aí quanto à visita no curso técnico em Ciência dos Materiais. Na próxima semana a gente vai voltar lá para conhecer outros caminhos que podemos abordar, que são trabalhados aqui no nosso estado, aqui no nosso Piauí, certo? Exatamente, Érica, ele é utilizado para fazer filamentos. Aí é que tá? Quem é esse PET? Vamos conversar um pouco na aula de hoje sobre quem é esse PET. Esse PET é um plástico, é um tipo de plástico, tem vários tipos de plástico. O PET é um derivado do petróleo, tá? E aí tem várias saídas para plástico. Tem PVC, tem EVA, tem TNT, tem poliéster. O PET é um plástico ali que consegue ser reciclado. Nem todo plástico consegue ser reciclado. E o PET ele consegue ser reciclado e eu não consigo ressignificar, gerar outros materiais de PET. Né? Então, posso gerar poliéster, posso utilizar aí como o plástico que vai ser fruto da utilização aí nas impressoras de 3 dimensões, tá? Então, vamos conversar aqui um pouco mais. Na semana passada, só para revisar aqui com vocês, vocês viram lá a professora Deusuíta explicando para vocês de forma bem clara qual é a diferença aí de ciência dos materiais e engenharia dos materiais. Uma está do ladinho da outra, né? A ciência está ligada a gerar conhecimento, propriamente dito, e normalmente quando a gente pensa em um pesquisador, é isso que eles estão fazendo, é gerando conhecimento, dá erro, dá errado, não dá certo, aí o PET lá, como a Érica colocou, o PET é utilizado para fazer os filamentos. Parece que é simples, né? Na hora que eles falam ali, bonitinho e tal, mas nos bastidores, né, na prática, né, pessoal aí que já está acompanhando o lado do empreendedorismo, né, bastidor a gente não mostra os erros, né? Então, para a gente é claro que eles mostraram ali, mas de fato, nos bastidores da nossa gravação, eles relataram, né? Dá errado e tal. E essa é a ideia. É que a gente possa errar para que a gente possa passar isso adiante, para que esse conhecimento do que dá certo, do que funciona, chegue aí para o empreendedor, né? Para que isso gere realmente uma receita, gere renda. Isso é interessante. Então, a ciência dos materiais é nesse ponto aqui, nesse ponto de gerar conhecimento, né? De entender qual é a composição química de um material, qual é a composição química de um polímero, de qual composto químico a gente pode fazer, certo? A professora Deusuíta conversou aí com vocês, mostrando, relatando alguns polímeros que são extraídos, por exemplo, chamados biopolímeros, né? São tirados, extraídos de produtos animais, né? Biológicos, como, por exemplo, plantas, tá? E aí a engenharia dos materiais entra nesse ponto, pegando esse conhecimento gerado da ciência dos materiais e gerando o quê? Produtos, tá? E aí esses produtos, sejam eles prontos, né? Aquele que vai diretamente para o consumidor, ou semi-pronto, né? O semi-acabado, que vai ainda para a indústria para sofrer mais transformações, tá? Mas ele é um produto de utilidade, né, de necessidade. A engenharia dos materiais está aí justamente para isso, para propor soluções, e a gente vai conversar sobre algumas soluções durante a aula de hoje. Tá? Não é de hoje que a gente trabalha com essa ciência dos materiais, com essa engenharia dos materiais. Talvez a gente não tivesse tantos recursos para estudar esses materiais no passado, mas
Vocês estão acompanhando as aulas de história aí com o professor Flávio, a professora Kelly, com certeza eles já falaram com vocês sobre esse homem pré-histórico, né? E aí, o que a gente tem sobre esse homem pré-histórico? Quem é esse homem pré-histórico, né, galera? Esse homem pré-histórico, biologicamente falando, nem era ser humano, nem era homo sapiens, tá? Alguns até eram, né? Se você pegar as últimas eras. Mas esse homem pré-histórico, homem das cavernas, homem da idade da pedra lascada, da pedra polida, eram outros hominídeos, né? Eram Homo erectus, Homo habilis, tá? E eles, desde então, eles já desenvolviam tecnologia. Tecnologia, professor. Pedra, professor. Sim. A pedra ela não estava lá lascada nem polida, ela só era uma pedra, tá? O ser humano foi lá e desenvolveu ferramentas, tá? Isso foi muito importante para o desenvolvimento desse humano, inclusive para a seleção natural do Homo sapiens que nós somos, tá? Então, foi porque a gente passou a caçar, foi porque a gente passou a cercar os nossos animais, né? Domesticar os nossos animais, cozinhar os nossos alimentos, que a espécie humana foi selecionada da forma como foi, e foi por conta justamente de utilizando ferramentas, tá? Da pedra lascada até a era do ouro, do cobre ou do bronze, tá? Quando a gente começou a utilizar ferramentas de ligas metálicas, tá? Muita coisa aconteceu, e até hoje a gente vem desenvolvendo diversas tecnologias. A gente não mistura mais só metais com metais, cerâmicos com cerâmicos e polímeros com polímeros, né? A gente faz misturas, né? Os compósitos, né? Que a gente mistura diversos tipos de compostos, diversos materiais, como a gente vai acompanhar já já. A produção e o processamento de materiais em produtos acabados constituem uma grande parte da economia atual. Os engenheiros projetam maioria dos produtos manufaturados. Sempre que você vê essa palavrinha, você vai lembrar da indústria, tá? Bem como sistemas de processamento necessários à sua produção. Galera, quando a gente tem um produto que chega na nossa mão, tá? Esse produto já foi testado e retestado diversas vezes ainda dentro das fábricas, dentro de um centro de pesquisa, tá? Para ele poder sair do centro de pesquisa e ir para as prateleiras, tá? Então, muitos produtos que a gente chega nas nossas mãos hoje já foram projetados há 5, 10, 15 anos atrás, tá? Então, o que está sendo projetado hoje na comunidade científica só vai ser lançado daqui bem na frente, tá? Uma forma interessante de vocês verem, por exemplo, sobre essas atuais tecnologias é assistindo, por exemplo, Fórmula 1, tá? Então, o que tem de novo no processo automobilístico, seja na lataria do carro, por exemplo? Normalmente eles acabam comentando um pouquinho, né? Ali, acolá, o jornalista que está transmitindo aquela corrida, né? Seja de G3 ou F1, né? Fórmula 1. Eles soam, esse carro ele tem isso novo, ele mudou essa carroceria, certo? Então, vocês fiquem atentos que aquilo ali tem a ver com a engenharia dos materiais, tem a ver com a melhoria, certo? A mudança de um material para tornar aquele veículo mais leve, para tornar aquele veículo mais, ou aquela lataria mais tenaz, né? Utilizando a propriedade químico-física da tenacidade, né, mais maleável, vamos dizer assim, certo? Com menos capacidade de quebrar, né, de fraturar, por exemplo, certo? Então, talvez seja uma característica interessante, que é buscada, né? E cada vez a gente está observando isso mais nos carros, né? Aquela frase do não se fazem mais veículos como antigamente, parece que tudo é feito de plástico agora, tudo é mole demais, né? Então, por que isso chega pra gente, tá? Será que não é para conferir mais segurança pra gente, certo? Às vezes pode estar ligado à obsolescência programada também, tá? Mas aí já são outros requisitos, tá?
Ontem eu estava fazendo questões de química, uma delas falava sobre metais, como ferro, cobre e bronze. Opa, eu quero saber que questão foi essa, Érica. Todos os professores do canal gostam de F1. Não gosto. Tá aí, ó, Érica. Não sou muito fã não, de Fórmula 1, não. Mas aí eu gosto de ciência. E aí, queira ou não, eu tô lá. Opa, deixa eu ver aqui um pouquinho, certo? Quando eu era criança, cresci assistindo Ponto do Papai e tal. Mas confesso que hoje em dia eu não sou tão fã assim, não. Mas gosto de ciência. E aí, onde aparece ciência, eu tô lá com meus olhos encantados, com meus olhos brilhando. Tá? E a gente consegue ver ciência em absolutamente tudo, tá? Dá para ver sim, tá? Beleza? E aí, quero ou não, sai os exemplos aqui de Fórmula 1 também, ou de G3, né? G3 eu acho que a gente acaba vendo um pouco mais dessas mudanças nos veículos deles para o nosso veículo, né? Para o veículo nosso, que eu digo veículo comercial, vamos dizer assim, tá? Aí você consegue acompanhar. Mas bora lá. Gente, em falar em produto que chega pra gente, né, um tema que tá aqui cravado, ligado conosco, é o tal da logística reversa, tá? Já ouviram falar sobre isso, logística reversa? Comenta aí pra mim no chat que eu quero saber, tá? Apesar da pouca cultura do reaproveitamento, reciclagem, reuso, né, a lógica lá dos 3 R's, lembra lá? A logística reversa é o caminho mais inteligente para resolver grande parte dos problemas ecológicos atuais, causados pela grande rotatividade de produtos hoje em dia. Galera, seguinte, para quem não sabe, a Érica está aqui, é uma aluna top do nosso cursos técnicos. Já ouvi falar no curso técnico de logística reversa, mas eu que não fiz curso técnico curso técnico que nem a Érica. Que é a logística reversa? Gente, logística é fluxo, tá? Assim, se eu fosse resumir, não é tão simples, tá? Mas se eu fosse resumir bastante, logística é fluxo, tá? E a gente tem que entender que o produto, né? O que a gente quer? A gente quer um produto que chegue à minha mão, tá? Eu quero tomar uma água geladinha agora. O que eu faço, tá? Como é que essa água chega até mim, tá? Então, tem que pensar nesse aspecto. Como essa água ela vai chegar até mim? Que água é essa? É uma água encanada que chega pelos canos? É uma água que sai de um poço? É uma água que vem do rio Parnaíba, por exemplo? É uma água que vem de uma fonte mineral, então eu quero beber aquela água, é para lavar a mão, é para lavar a roupa. Então tudo perpassa nesse aspecto. Como é que o cliente, o consumidor final vai consumir aquele produto? Eu quero consumir, eu quero beber aquela água. Bota num pote, né? Bota num frasco, numa garrafa, para você beber. E aí é onde nasce, por exemplo, as tais garrafas PET, né? PET, gente, é um tipo de plástico, tá? E basicamente essa garrafa PET, quando eu vou lá comprar uma garrafinha de água mineral, na garrafinha PET, aquelas de 500 ml, eu não estou interessado na garrafa PET. Vai dizer que é verdade. Ah, eu quero. Na prática, a maioria de nós, a gente quer a água que está ali dentro. É o refrigerante, a Coca-Cola, né? Bebi aquela água, o que aconteceu com aquele frasco? Perdeu utilidade para mim, né? Na linguagem popular, a gente diz que virou lixo, tá? Não presta mais para nada, tá? Na linguagem mais legalzinha aqui pra gente, tá? Que vocês vão começar a utilizar agora, vocês vão dizer que ele é um resíduo sólido, tá? Ele não tem valor para você, tá? Isso é o que na logística chama de produto de pós-consumo, tá? Produto de pós-consumo, professor, as embalagens, de um modo geral, são produtos de pós-consumo, tá? Porque quando elas terminam de utilizar, qual era a prática que você queria? Não era só transportar um produto? Não era só transportar água? Não era só transportar água, o refrigerante? Acabou aquele produto? Acabou a função dela. Então, ela perdeu utilidade, perdeu valor, mas perdeu valor para você, tá? Esse resíduo sólido e não lixo, ele pode ter um valor econômico para outras pessoas, por exemplo, para empresas que reciclam a matéria.
Aí onde entra a logística reversa. É quando, em vez de levar o produto para o consumidor, a logística reversa volta do consumidor para a indústria. Tá? A indústria que precisou transformar aquela matéria, de criar aquela matéria, em vez de eu utilizar um recurso natural, eu vou utilizar aquele produto pronto e reciclá-lo, criar um novo produto a partir desse produto já utilizado. Todo produto pode ser reciclado? Infelizmente não. Tá? Mas boa parte sim. E aí a gente precisa ter esse olhar crítico de que entender que alguns produtos podem ser reciclados. É onde nasce aí a logística reversa. Tá? Então tá aqui mostrando para vocês nessa imagem, ó, os recursos, tá? Ó, recursos, tá? Recursos naturais, eles são tirados da natureza, eles vão para a manufatura, ou seja, vão para a transformação industrial, certo? Eu transformo esse material em um produto pronto, tá? Ó, consumo e uso daquele material não presta mais, tá? Qual era a grande saída de muita gente? O waste, lixo, né? Jogar ali no lixão e tal. Joga no mato, professor, não presta mais isso não, tá? A grande ideia da logística reversa é dar esse reverso, é projetar essa reciclagem, é pegar esses produtos e encontrar alguma saída. E a gente tem muitos produtos no nosso dia a dia, tá bom? Quando a gente pensa em logística reversa, surge para a gente uma lei, tá? Uma lei federal chamada de Política Nacional de Resíduo Sólido, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei, tá? É uma lei federal, a nível nacional. E sempre que você pensar na palavra Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai associar um termozinho, que é responsabilidade compartilhada. Como assim responsabilidade compartilhada, professor? Todo mundo que faz parte do setor logístico, tá? De tirar um recurso natural da natureza até esse produto chegar no consumidor, tem a responsabilidade com aquele produto. Todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu estou falando da empresa extratora, da indústria manufatureira, do comércio e do consumidor, inclusive do Estado. O Estado também faz parte desse processo. Tá? Todo mundo tem responsabilidade em dar uma saída, uma destinação adequada para o recurso, para o resíduo sólido. A nossa responsabilidade é isso bem aqui, ó. Mais tranquilo do que a gente imagina, né? Separar o lixo. Tá? Como é que a gente separa o lixo, professor? Separando os materiais que possam ser reciclados do material que não possa ser reciclados. A nossa política nacional, ela institui algumas resoluções, como, por exemplo, a resolução do CONAMA, que faz essa separação do lixo nessas 4, 5 categorias. Na verdade, é mais categoria do que isso, tá? Para o dia a dia, na escola, a gente acaba trabalhando, e para a sociedade, a gente trabalha muito essas 4, 5 cores que tem aqui, tá? 5 por conta do marrom, né? Mas normalmente a gente acaba trabalhando muito as 4. Vermelho, azul, verde e amarelo. Tá? O que seriam as cores? Tá? Na lata de lixo vermelho, a gente coloca os itens que são plásticos. Na azul, a gente coloca o papel. Na verde, a gente coloca vidro. E na amarela, a gente vai colocar os itens de metal. Tá? E aí, a gente vai separando esse material que possa aí ser reciclado. Isso é o fim, professor? Não, tá? Ó, de novo, a ideia da palavra aqui é fluxo, tá? A ideia da palavra logística é fluxo, tá? A ideia da palavra logística é fluxo, galera. Então, adianta eu separar o material? Não, eu tenho que ter o quê? Saída para ele, tá? Aqui no Brasil tem uma palavrinha muito maravilhosa chamada cooperativa, tá? Especialmente cooperativa de catadores de lixo. Muitas cooperativas funcionam com essa intenção, tá? Cooperativa não é só para catar lixo, tá? Cooperativa tem muitas saídas e muitas soluções. Porém, muitas cooperativas de catadores de lixo funcionam com esse prol, de recolher esse material,
com potencialidade, com valor para reciclagem, certo? Gerando riqueza, gerando valor e empregando e gerando emprego e renda, tá? Então, sempre que por isso que a gente fala de responsabilidade compartilhada, porque não basta a gente separar. Esse resíduo sólido com potencial valor precisa ser levado para a manufatura, de fato, para a indústria, para que ele possa, de fato, gerar novos recursos. E aí a nossa responsabilidade é cumprida. Então, faça esse papel, separe e procure um caminho adequado. Muitas cidades, tá, vão ter em praças, por exemplo, as praças públicas, os coletores destinados. Aí é onde entra a responsabilidade do Estado de fazer essa coleta, chamada coleta seletiva, tá bom? O comércio também tem responsabilidade de receber parte desse material, principalmente dos resíduos tóxicos, tá? Como pilhas, lâmpadas, essas lâmpadas fluorescentes, essas branquinhas, tá? Elas são tóxicas, tá, galera? Elas têm mercúrio ali dentro, então muito cuidado ao manuseá-las, evitar quebrar, tá? Tomar cuidado que não é só o vidro que é perigoso, não, mas é o gás, tá? Vai ter um óxido de mercúrio ali dentro que pode ser tóxico, tá bom? Receber pilhas, baterias também, então procura ter sempre essa destinação adequada. É a nossa responsabilidade aí com o meio ambiente, tá? Mais do que uma lei, é uma nossa responsabilidade com o ambiente onde a gente está. A engenharia dos materiais, ela também ajuda a projetar ou melhorar os materiais aí pertinentes, tá? Olha só essa imagem que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, galera, é o quê? Uma lata amassada. A gente pode consumir produtos de lata amassada? O que vocês acham? Coloque aí para mim no chat, tá? As latas, elas não surgiram agora, tá? Ó, tem alguns séculos que elas estão aí conosco, tá? Elas foram uma tecnologia que foi criada, maravilhosa. Normalmente elas são de metal, tá? E elas foram fantásticas para a conservação dos de comidas, especialmente, tá? Porque essas embalagens, elas foram os primeiros produtos hermeticamente fechados. Tá? Então, basicamente, o nosso produto que a gente coloca aqui dentro, né, comida, sardinha e tal, dura muito, muito tempo mesmo, certo? E de forma tranquila. O que acontece, né? Que no transporte, é claro, pode acontecer certos amassadinhos, como vocês estão observando aqui, tá? No passado, tá? No passado, o que acontece? Durante o transporte, né, principalmente nos navios e tal, acontecia de uma latinha ou outra acabar amassando, você até olhava ali para ela e você não encontrava ali um possível defeito, tá? Por isso a importância do desenvolvimento do conhecimento científico. A engenharia dos materiais, ela também faz uma análise microscópica, tá? A olho nu eu não enxergo nenhuma fratura, nenhum problema nessas latas. E passa despercebido. Só que é o tamanho... Exatamente. Olha aí, ó, fazendo link com as aulas de biologia, né? Por que eu não posso? O que tem a ver? O que tem essa bactéria aí entrando, né? Acontece que as bactérias podem entrar por pequenas rupturas que a gente vai ter, ó, aqui, ó, certo? Então, essas pequenas rachadurinhas, pequenas rupturas que podem acontecer, permitem a passagem das bactérias. E aí essas bactérias vão proliferar, vão crescer, certo? A principal característica de um produto que está contaminado nem é um amassado. Sabe o que é? É a lata estufada. Me comenta agora, explica aí, Érica, por que a lata vai estufar? Gente, viu uma lata amassada? Evita usar. Agora, viu uma lata estufada? Pode ter certeza que aquilo ali está contaminado, certo? A lata amassada não é garantia 100% que vai estar contaminada. Pode estar contaminada, mas a lata estufada é certeza que ela está contaminada. O que acontece é que as bactérias são organismos que, em geral, promovem a fermentação, né? Quando elas fermentam, elas vão liberando gases, né? Entre outras substâncias. Então, ela estufa porque está liberando gás carbônico, tá? Então, ela fica estufada, não. Só que ela está liberando outros compostos. E esses outros compostos ali dentro podem ter algumas toxinas, tá? E aí, ó, uma das toxinas mais conhecidas, que ficou mais famoso quando a gente fala em lata amassada, é a tal da toxina botulínica, tá? Toxina botulínica, galera, promove paralisia muscular cardiorrespiratória. A pessoa pode morrer ao consumir um alimento contaminado com a bactéria que produz ela, tá?
Hoje, a gente utiliza toxina botulínica para paralisar o rosto num procedimento conhecido como Botox, tá? Mas, na essência, tem que tomar muito cuidado, porque essa toxina ela é perigosíssima, tá? Então, por isso a gente deve evitar. Só que, o que acontece? Que muitas vezes a gente acaba não falando nas aulas de biologia, e eu vou trazer, já que é uma aula de ciência dos materiais, aí eu vou dar uma aprofundada aqui com vocês, tá? A engenharia dos materiais vai ficar calada, bem aí, vai ficar parada. Hoje em dia, gente, as latas não são mais só de lata de alumínio, não. Tá? As latas hoje, elas têm um revestimento de polímero por dentro. Tá? E aí vocês vão associar nas aulas de química, de física, com as aulas de biologia. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Tá? É que esse polímero, alguns polímeros, tá? Eles têm uma característica mais... eles têm uma propriedade de tenacidade maior do que as ligas metálicas. Tá? É por isso que os carros estão tudo de plástico hoje em dia. Vocês já ouviram falar dessa frase? Tá? Então, de fato, eu insiro. Aqui por fora é uma lata de alumínio. Tá? Mas por dentro ele tem um revestimento. Próxima vez que você abrir uma lata, você vai prestar atenção. Por dentro ele tem uma película de polímero, como se fosse um plástico. E ele serve justamente para dar mais essa maleabilidade, mais essa tenacidade. A tenacidade, galera, é uma propriedade físico-química, tá? Que a matéria tem justamente de amassar sem quebrar, tá? Garantindo um pouco mais de que esse metal, que essa lata, ela não seja perfurada, passando micro-organismos para dentro, tá? Diminuindo a possibilidade de contaminação aí com o usuário, tá? Na prática, a gente evita comer alimento de lata amassada, mas viu que a lata está estufada, pode ter certeza que aquela lata está contaminada com algum produto, tá? Lembra que vocês não vão conseguir enxergar material. Tá? Então, aí fica aí uma dica para vocês entenderem um pouco como a ciência dos materiais, especialmente a engenharia dos materiais, nos ajuda no nosso dia a dia, até mesmo a garantir a nossa segurança. Tá? E essas latas elas podem ser recicladas. Essa imagem aqui ela representa um pouquinho tipos de polímeros que a gente tem. Tá? Na verdade, tipos de plástico, tá? O plástico, essencialmente, ele é um polímero. Lembra lá que na semana passada eu classifiquei com vocês os tipos de materiais que a gente tem, tá? Bom dia, Pantera. Boa tarde, Pantera. Atualiza aí, tá? Já tá no bom dia, é 1h43 da tarde. Brincadeira. Então, na semana passada, a gente conversou com vocês sobre os tipos de materiais que a gente tem. Eu falei para vocês, os 3 principais que a gente tem. Polímero, metal e o que mais? Cerâmicos, certo? Claro que pode ter mais, tem os compostos, tem os biomateriais, tá? E aqui, para vocês, os tipos de plástico. O plástico ele é um tipo de polímero que a gente tem, tá? Normalmente o plástico ele é derivado da onde? Do petróleo, certo? Normalmente o plástico ele é derivado do petróleo. E aí, quando a gente fala plástico, né, é um termo genérico, tá? Tem vários tipos de plástico. Olha lá, tem o PP, que é o polipropileno. Temos o EVA, que é o acetato de vinila. Sim, EVA, tá? Temos o PS, que é o poliestireno. Temos o que mais? Não está aqui na tela para vocês, mas eu vou botar no TNT. Oi? TNT, professor. Esse primeiro T é de tecido, tá? É um tecido, sabe o TNT, aquela máscara, da máscara cirúrgica? Pois então, de fazer decoração de festa, da escola, tá? Esse é o TNT. TNT, tecido não tecido, tá? Esse último tecido aqui, é o verbo tecer, tá? É um tecido que não foi tecido, não passou pela tecelagem, tá? Mas tem alguns tecidos que são plástico também, como o poliéster.
Temos o que mais? O PVC e o PET. Aí onde está? O PET, que a gente mais consome, tá? Um dos produtos que mais são utilizados. E esse PET ainda, ele pode passar por outro processo de mudanças, tá? Isso, Érica, isso mesmo, tá? E esse PET, galera, ele pode passar por processos de reciclagens muito interessantes, no qual eles não precisam... Quando a gente fala a palavra reciclagem, tá? Propriamente dito, eu estou falando daquele processo de gerar o mesmo produto, tá? Então, a PET é transformada no PET. O papel é transformado em papel, tá? Então, a reciclagem é esse processo industrial que utiliza processos químicos e físicos, tá? Quando é um processo físico, professor, todo processo físico, pode me colocar um pouquinho na tela? Ó, todo processo físico é aquele processo de transformação da matéria, tá? Eu picotei, eu triturei ele. Ou eu mudei o estado de sólido para o estado líquido, tá? A composição química não mudou, tá? Agora, todo processo químico, aí não, a gente tem mudança na composição química deles, certo? Opa, obrigado. Olha só quem está acompanhando nossa aula, a professora Deusuíta. A gente apresentou o vídeo com o seu vídeo um pouco mais cedo, tá? Muito obrigado mais uma vez, professora, por ter aberto as portas do Instituto Federal para a gente, para os nossos alunos, tá bom? E, claro, do programa também de pós-graduação. A gente aprendeu muito. Os alunos aqui ó, comentaram mais cedo ali que foi muito legal a nossa visita. Tá bom? Prontinho, galera. Obrigado, professora. Então, ó, atenção, ó. Garrafa PET, ela pode passar por esses processos, tá? Como vocês viram lá no vídeo, o professor Jorge estava falando de utilizar a garrafa PET como gerar os filamentos lá para a utilização da impressora 3D. Certo? Aqui eu mostrei aqui uma outra alternativa. Ele mostrou uma alternativa lá e aqui a gente está mostrando para vocês uma outra alternativa. Que alternativa é essa? É uma alternativa de gerar poliéster, tá? Modificar esse PET e gerar um outro tipo de plástico, que é o poliéster, que pode ser tecido, que vai ser tecido para utilização de camisas, né? Eu mesmo já tive algumas camisetas dessas, tá? É interessante puxar algumas palavrinhas-chave, vocês podem pesquisar depois como tarefinha de casa aí, ó. Palavras como downcycling, tá? Estão muito em alta agora em upcycling, tá? Downcycling é quando esse produto, que é o plástico, ele perde um down para baixo, né? Ele perde um pouquinho do valor. Quando a gente pensa nesse tipo de produto, a gente está perdendo um pouquinho de valor no aspecto de que o PET em si, quando a gente recicla o PET para gerar outro PET, a gente pode reciclar. Quando a gente pega o PET e gera um poliéster, o poliéster já não é reciclável, tá? Então, ele perde um pouquinho dessa característica legal do valor comercial, tá? Porém, ainda assim, é uma vantagem, tá? É uma vantagem. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no aspecto lá das impressoras em 3D, tá? Que baixa o custo de produção do empreendedor que quer utilizar aquela ferramenta da impressora 3D. Isso é fantástico. Pensar nessas alternativas é muito viável e muito interessante. Tá bom? Aí, ó, tá muito em alta isso aqui, ó, downcycling. Pensa também na palavra upcycling, é uma outra saída, quando a gente sobe, né, up para cima. Cycling, né, reciclagem que agrega valor a um determinado produto. Tá muito em alta isso para quem gosta aí de moda, tá? Falei de Fórmula 1 hoje, agora eu tô na moda já. Vamos bora lá, galera. Agora quero ver vocês praticando questões de Enem. Aí, quem está se preparando para o Enem? Olha lá, ó, questão do Enem 2021. Uma escola iniciou o processo educativo para implementação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Olha lá, ó. Implementação de coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou 3 pontinhos básicos. Primeiro, sensibilizou a comunidade escolar.
desenvolvendo atividades em sala e extra-classe, de maneira contínua. Segundo ponto, ele capacitou o profissional responsável pela limpeza da escola, quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Terceiro ponto, distribuiu coletores de material reciclável específico, tanto nas salas como no pátio e em outros ambientes, para acondicionamento dos resíduos. Pergunta, para completar a ação, o que falta ser inserido no planejamento? Um minutinho para eles. Voltamos! E aí, galera? Cadê a Érica? Cadê a Pantera? Cadê o pessoal de Alvorada do Gurgueia, de Buriti, de Baixa Grande do Ribeiro, de Curral Novo, de Jerumênia, de Olho d'Água, Pimenteiras, Ribeiro Galhota? Tranquila essa? Tranquila, galera. Não pode errar questão fácil, tá? Nem questão média. Aqui um pouquinho de atenção vocês receberiam, tá? Ó. Quais foram as medidas adotadas? Sensibilizar a comunidade escolar, como educação, tá? Capacitar pessoal responsável pela limpeza, tá? Terceira, distribuir coletor. O que está faltando aqui, ó? Destino. Pronto. Coletor, pronto. Coletei quem separa o lixo, tá? Que é as próprias pessoas, né? Eu capacitei o profissional que vai dar a destinação e distribuir coletores. Mas cadê a distribuição? Cadê o destino final? Faltou isso. Então, só vou buscar isso. A alternativa B de bola está aqui, ó. Firmar parcerias com prefeituras, cooperativas de catadores, recolhimento de materiais reciclados e destinação. Galera, como o nosso tempo está apertado, vocês vão prestar atenção que as alternativas A, B, C e E, aliás, desculpa, A, C, D e E estão repetidas, tá? Elas repetem os procedimentos que estão nesses pontos 1, 2 e 3, ok? Bora fazer mais uma questão, porque dá tempo sim, tá? Questão 2. Entre os materiais utilizados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência do seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar a característica dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas. Opa, que etapas são essas? Acabou ainda não, Érica. Foca aqui, ó. Que etapas são essas? Ó, quando eles vão reciclar, lembra lá do processo de reciclagem de papel, por exemplo. Ó, primeira coisa é a separação do resíduo. Catei, tá? Modifiquei quimicamente? Não, beleza. Então, separei, processo... Moagem, meio que estou triturando esse material. Hidrólise, lise, quebra na presença da água. Tá bom. Lavagem, secagem, pirólise, lise, quebra em altas temperaturas. Mas eu estou quebrando uma cadeia, beleza. E aquecimento, mas detalhe, esse aquecimento aqui, ó, tá promovendo a fusão. Pergunta: quais etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Sim, isso é questão do Enem, galera. Dá para errar uma questão como essa? Não pode errar questão fácil e média, tá, galera?
que o teu score, tá? Score, o termo errado, mas enfim. Mas a tua pontuação, ela é contada justamente pelo número de questões médias, fáceis e difíceis que você está acertando. Então, não pode errar questão fácil e média, certo? Boas pontuações são de alunos que acertam, gabaritam aí as questões médias e fáceis, tá bom? Galera, e aí? Último segundo, vamos nós. A, B, C, D ou E. Qual deles são métodos químicos? Químico, a transformação da composição química. Tem reações químicas para mudar isso. E aí, galera? Hidrólise e pirólise. Não pode errar uma questão como essa, tá? O que é pirólise? Quebra em altas temperaturas. Hidrólise, quebra na presença da molécula de água. Lembra lá que a água é um reagente universal. Queridos, só isso de questão? Não, tem mais outras questões que eu vou deixar para vocês e vocês vão encontrar esse material lá na nossa plataforma do canal Educação. Não deixa de acessar lá, porque tem mais questões para vocês exercitarem, tá bom, queridos? Grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Ah, próxima segunda-feira tem mais visita lá no IFP, tá bom? Perde não. Tchau, tchau.